confia. A gente ouve muito sobre isso, né? Confia em Deus, confia na vida, confia no universo, confia na experiência. Tem um salmo que fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia que tudo Ele fará. Eu acho incrível. E na realidade, confiar é muito bonito, né? Quando a gente fala assim de uma maneira totalmente poética, lê ali, mas na prática mesmo o negócio é muito mais embaixo. A gente tem uma falsa percepção de que a gente controla a vida, que a vida tem que ser exatamente do jeito que eu quero, que eu preciso saber o que vai acontecer nos mínimos detalhes. Eu tô aqui no hoje, mas eu já tô lá na frente querendo saber de todos os detalhes. Eu posso dizer assim que um dos meus maiores aprendizados foi sobre esse lance do confiar e ainda está sendo sobre o lance do confiar. Por quê? Digamos que a vida ela se bifurque em dois caminhos. O primeiro caminho é o da dor e o caminho do amor. Quando a gente fala no caminho da dor, é esse pautado em que a gente acha que controla as coisas, que manipula as coisas, que, entende? É o que é guiado pelo nosso ego. Eu resolvo, eu decido. Eu. Enquanto o caminho do amor é o caminho da rendição, é o caminho em que eu pego o controle da minha vida que eu achava que eu tinha e falo assim, entrega o controle ao divino, ao Senhor, à centelha divina, ao duplo etérico, o nome que você quiser dar. E aí fala assim, eu me rendo, cansei. Porque que acontece? Quando a gente está nesse caminho da dor, é o caminho em que ocorrem as repetições de padrões. Então a gente repete, até chegar no momento que a gente vira e fala assim, cansei. Aí é o momento da rendição. Mas enquanto isso não acontece, esse mesmo divino, ele está aqui também no caminho do ego, mas ele está como se fosse uma testemunha, percebendo tudo, esperando a boa vontade de você olhar e falar assim, cansei. Entende? Ele vai deixando com que a coisa aconteça. Está certo ou errado? Não, é só o caminho que é um pouquinho mais desafiador, sendo que já foi tudo programado antes de eu vir aqui para a Terra, antes de você vir, já teve uma programação do teu eu superior, do teu eu divino, de Deus, de quem você quiser chamar. Então este ser que está aqui o tempo inteiro esperando a boa vontade da gente passar o controle para ele já sabe o caminho, já aconteceu, ele já visualizou, ele já colapsou a onda. Aí ele te manda o quê? Informações como sonhos, sincronicidades, das coisas que você precisa seguir para chegar exatamente no ponto em que você veio fazer o que precisa ser feito aqui. Da mesma forma lá no ego. A gente passa por todos os processos até chegar no momento em que a gente assume que veio fazer, o que veio manifestar aqui na Terra. Então, esses dois caminhos, eles sempre estão sendo apresentados. Aí é que entra o processo do tal do livre-arbítrio, sabe? De escolher. Eu vou aqui pelo um caminho mais tranquilo ou eu vou aqui pelo mais desafiador? Óbvio. Todos terão um aprendizado, não tem certo e errado. A grande questão é que às vezes a gente entra aqui nesse dador, num processo de culpa, de se auto martirizar, sabe? De se sendo carrasco de si mesmo. E aqui não, aqui tem uma energia, uma presença que está te chamando para entrar num relacionamento com ele. E quando eu falo aqui, na realidade está aqui. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele é a bússola. Então, está internamente. O reino dos céus está dentro. Então, a partir do momento em que eu deixo com que esta bússola interna me guie, eu estou no caminho do amor. Para eu conhecer o caminho do amor, muitas das vezes eu preciso conhecer o caminho da dor,
que aí eu chamo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, aí eu acesso o caminho do amor. É o contraste, afinal de contas estamos na dualidade, então eu preciso, para eu saber que viver no caminho da rendição é muito mais tranquilo e muito mais mágico, eu preciso às vezes passar pelo caminho da dor, ou vice-versa, né? Sair do amor e falar, eu vou ali rapidinho tentar dominar a vida assim com o meu próprio ego. Acontece também e tá tudo certo dentro do plano divino. A grande questão é a gente entrar também no processo em que quando a gente vai para a rendição, pensar que, eu vou falar agora dentro da minha experiência, passei 37 anos achando que eu controlava as coisas. E aí quando eu entrei no processo de rendição, foi desafiador para mim acreditar e confiar nesta energia que está dentro, que está dizendo, filha, eu estou aqui, solta, deixa com que eu te guie. Porque além de tudo isso, existe algumas situações internas que me travavam para essa energia da presença, da segurança. Então, a partir do momento em que eu falei, não, a partir de agora, a minha realidade, eu quero manifestar isso, eu comecei a criar internamente um campo em que eu pudesse acessar essa energia e aí eu começasse a criar esse relacionamento comigo mesmo, né, que o divino está dentro de mim, onde eu sou capaz de ter uma segurança, de ter uma presença comigo mesma, de ter um amor próprio e conseguir materializar aquilo que eu vim materializar aqui. Então é um processo. Antigamente eu achava que, eu confio em ti, tipo, eu olhava a pessoa, não, eu confio em você. E agora eu entendo que na realidade é realmente esse processo de relacionar-se consigo mesma, onde eu crio essa confiança naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo, naquilo que eu sonho, em como a vida se manifesta. E aí eu sigo o flow, eu sigo o fluxo da vida e a vida fica muito mais mágica, muito mais leve. A gente consegue se manifestar de uma maneira em que a gente não fica se culpando. Eu falo a gente, mas eu tô falando aqui sobre mim mesma. Não fica me culpando de tipo, eu falei tal coisa, será que era pra eu falar? Era pra eu falar. Porque é direcionado, existe um combinado, falou, a partir de agora eu estou na direção. Então tudo que tu fizer, tu falar, tu pensar, tu sentir, eu estou te direcionando. E aí é muito legal, porque às vezes a gente entra nesse questionamento, será que era para eu fazer isso mesmo? E aí entra um ponto muito interessante que é a confiança, onde ela é quase que uma montanha russa. Tem hora que tu tá assim, né? Aí do nada ela desce, porque tu se questiona o divino, o que ele decidiu ali, o que a vida apresentou. Outro dia eu me debrucei em cima de uma árvore e fiquei ali, tipo, chorando, porque eu fiquei, parece que eu não confio, eu digo que eu confio, mas parece que eu não confio. E aí me veio um entendimento muito bonito que é de acolhimento e paciência com os nossos próprios processos. Porque imagina, 37 anos eu me achando a dona do rolê. Aí quando eu finalmente passei e a vida começou a ficar fluida, mesmo às vezes a coisa acontecendo, eu questionar sobre isso. E aí ter essa sensação de, não tô confiando. E aí me entrar num processo de me culpar de não estar confiando. Mas a orientação que me veio é que isso faz parte da nossa humanidade. Por mais que o nosso espírito saiba que eu vim da fonte, eu vou retornar para a fonte, eu sou um fractal da fonte, o meu corpo, a minha matéria, ela está experimentando a humanidade. Então é comum a fé do nada, né, se questionar. É comum isso. E acredito até que Jesus em muitos momentos chorou por se questionar também, porque ele também estava humano aqui. Então, quando a gente fala de integração das polaridades, a gente também precisa trazer para esse lado em que eu sou humano,
mas eu também sou espírito. Negar minha humanidade é assumir que eu também não estou aceitando essa parte divina que sou. E quando eu integro as duas coisas, quando eu percebo que eu sou divina, mas eu também sou humana, é quando eu tenho esse acolhimento e entendo que, pô, é normal às vezes a gente se questionar, até porque é um relacionar-se. A grande questão aqui desse vídeo todo é que quanto mais a gente resiste à vida, quanto mais a gente resiste a entregar o controle ao Deus, ao divino, maior é a nossa trajetória de sofrimento. Então, quanto mais rápido a gente percebe que a gente não precisa ficar repetindo o padrão, que a gente só precisa decidir mudar de realidade e pegar o controle e falar, ó, assume aqui e co-criar junto com ele, porque ainda tem isso, né? Quem tem a percepção de que também somos criadores da nossa realidade, sim, somos criadores, mas antes de existir a criação, a materialização aqui, existiu uma ideia, e a ideia veio de quem sabe o plano. Então, estou co-criando a minha realidade, sim, junto com o próprio Criador, o Deus, o divino, o seu dupletérico, o eu superior, que seja, porque ele te mandou a ideia. E aí tu fala, opa, peraí, eu tive uma ideia aqui, vou começar a visualizar, vou escrever, fazer afirmações, porque o que acontece? Eu percebo que somos canais, então para eu materializar a ideia do divino aqui, eu preciso estar receptiva a isso. Então eu recebo a ideia e materializo, né, com a guiança do divino. Então nada está separado dele, nada existe fora dele. Então é isso, que essa mensagem ela te encontre, que você também, assim como eu, perceba que tá tudo acontecendo no tempo que tem que acontecer, que a gente precisa se acolher, que às vezes a coisa ela pesa, mas nada que 30 minutos de choro ou uma música também faz muito bem, escrever também faz muito bem, faz alguma coisa para trabalhar em ti essa energia que tá aí, põe para fora tudo que precisa e é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.